ti. Senhor Deus e Pai, aqui estamos nós, como sempre eu digo, porque eu sei que quando nós apresentamos a Ti, o Senhor nos faz achegar, diz a Bíblia, é o Senhor que nos faz achegar a Ti, que tudo é do interesse do Senhor, toda glória pertence a Ti, todo louvor, toda adoração, porque o Senhor é digno. Nós somos Teus filhos. Nós fazemos parte de um corpo de Jesus. Obrigado, Senhor, por investir em nós. Nós não nos achamos merecedores. Quem éramos nós? Se o Senhor não tivesse misericórdia, nem tivesse incluído o nosso nome no livro da vida, jamais estaríamos aqui. Sei que tem pessoas neste mundo que vieram a este mundo só para determinados propósitos e eles vivem em função disto. Cada qual vai agir conforme o chamado que ele teve. Pessoas passaram neste mundo como Faraó, que o Senhor serviu só para o Senhor endurecer o coração dele, diz a Bíblia, para o Senhor mostrar os seus milagres no Egito. Como é triste uma pessoa passar este mundo só para isso. E tem tantos hoje que também têm um coração endurecido. Mas o Senhor nos chamou por diferente. O Senhor nos chamou porque o Senhor viu que o nosso coração serviria ao Senhor. E nós realmente estamos agradecidos por isso. E cada dia o Senhor está chamando seus filhos, como nossa irmã que foi batizada hoje de manhã. É mais uma filha que chega que o Senhor viu e o Senhor trouxe. Obrigado, Senhor. Que o Senhor continue nos ajudando e fale conosco através de sua palavra. Em nome de Jesus nós agradecemos. Amém. Boa noite a todos, meus irmãos. Já mostramos sua foto. Mostra a foto dela de novo aí, irmã Esther. Da nossa... Eu esqueço, ainda não gravei o nome da tua esposa, Daniel. Gisele, né? Então mostra a irmã Gisele aí, irmã. Tá aí, olha aí, irmã Gisele, tá vendo? Já mostrei cedo aqui. Vai. O que houve? Apagou. Calma que deu um treco lá no nosso notebook. Aí, ó. Não, esse é um de Jaraguá. Aí, olha só. Que bênção, né? Uma filha de Deus. Vocês não vêem que felicidade, hein? Eita, mais uma vez. Glória a Deus. Vamos ler Lucas 22, 31. Deus continue abençoando a irmã Gisele. Que ela continue firme servindo esse Deus. Saber que isso não é uma coisa natural que acontece. Lucas 22, versículo 31 da palavra. Disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo. Só isso. Graças a Deus. É a Bíblia. É a palavra de Deus. Que Deus abençoe cada um. Que nós possamos, né, ficar firmados nessa palavra do Senhor que é maravilhosa. Podem sentar, meus irmãos. Vamos ver alguns passos. Porque para uma pessoa cair, tem que dar alguns passos. Ela tem que revelar sintomas.
Então, alguns passos da queda de Pedro. Pedro foi um grande homem chamado por Jesus, como eu fui chamado, como você foi chamado. Deus é um Deus tão tremendo que Ele sabe trabalhar conosco. Há pessoas aqui que Deus, muitas vezes, deixa eu voltar, Deus, Ele vê o que vai acontecer, porque Ele conhece o fim antes de começar. E Ele sabe quando Satanás vai aprontar uma. Então, para alguns, se você prestar atenção, Deus, Ele se adiantou. Eu conheço pessoas aqui que antes de caírem foram cheios do Espírito Santo. Cheios. Eu já vi pessoas nesse ministério serem tão cheias de ficarem bêbados. Bêbados como os discípulos no Pentecoste ficaram. Por que Deus os encheu? Porque Deus sabe o que muitas vezes o diabo vai aprontar depois. E Deus se adianta. Deus, Ele vem primeiro para ver se segura a pessoa. Jesus chamou a atenção de Simão, porque cirandar é como você faz, né? Pegar o trigo e, né? Dar uma volta de um lado. Cirandar tem tudo a ver como dar uma volta, bailar, essas coisas. O trigo é feito assim. Acho que você conhece, né, irmão Edson? Então, quem era Pedro? Você vê que Pedro era um braço direito de Jesus, uma pessoa muito importante naquele ministério. Tanto é que Jesus deu a chave para ele do reino, para ele ser pastor. Certo? Aonde é que o diabo agiu? O diabo, ele foi agir no caráter de Pedro. E muitas vezes você tem que prestar atenção que o problema da falha está no caráter. No caráter. Você está me entendendo, né? Então, a primeira coisa que nós encontramos no Pedro foi a presunção. E eu vou te dizer que esse negócio de ser presunçoso não é um benefício. Em Mateus 26, versículo 33, você vai encontrar Pedro dizendo assim para Jesus, ó, mas Pedro respondendo disse, ainda que todos se escandalizem em ti, eu nunca me escandalizarei. Quem podia garantir isso? Quem pode garantir alguma coisa para nós? Nós estamos aqui pela graça. Você foi salvo pela graça. E o profeta diz que nenhum de nós temos condições. A Bíblia diz isso. Quem garante? O que me garante é a mão de Deus sobre mim. O que te garante é a mão de misericórdia deste Deus sobre nossa vida. Se nós tivermos consciência disto, irmão, nós seríamos humildes e dizer, Senhor, não tire a mão de misericórdia de mim. E o profeta diz que se Deus tirar a mão de misericórdia de cada um de nós, ele diz, de mim, em pouco tempo eu serei como o bêbado, eu estarei lá na sarjeta. Quem é de nós que é alguma coisa? Ninguém. Quem que garante você que você é alguma coisa que você vai fazer e vai realizar? Em primeiro lugar, nós chegamos aqui agradecidos por ter vida hoje. Ou só você tem vida porque acha que você é alguma coisa? É Deus que te dá. É Ele que põe a mão, é Ele que te dá o ar, é Ele que dá saúde, você está de pé, é Ele que te sustenta, é Ele que te dá alimento, é Ele que dá trabalho e força para trabalhar, é Ele que abre as portas, é Ele que abençoa. Meu Deus, é tudo Ele. Então, nós nunca podemos ser vaidosos. O orgulho é que levou Satanás a ser o que ele é. Porque ele não era isso, ele era um querubim ungido que andava vestido de roupas diferentes. Mas o orgulho é que matou ele. Ele disse, achou que ele era alguma coisa só porque ele era bonito e roupa diferente e que ele tinha uma liderança sobre muitos anjos.
E aquilo, o orgulho desceu e ele disse, eu vou subir ao céu e eu me assentarei no trono. Está em Isaías 14, Ezequiel 28, você encontra ele. Eu subirei ao céu acima das altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Ainda bem que Deus não deixou ele chegar lá. Batalhou com ele, como Apocalipse 12 diz, e ele foi lançado para a terra e perdeu o direito dele. Por causa de quê? Do orgulho. O orgulho nunca vai levar ninguém a alguma coisa. Achar que nós somos, achar que eu faço, achar que eu posso, achar que eu prego, achar que eu canto, achar que eu toco, achar que eu faço isso não leva ninguém a nada. Nós só fazemos isso pela misericórdia de Deus. Então, o orgulho é prejudicial. Nós temos que ser humildes. Humildes. Amém? Saber que nós dizemos, Senhor, se o Senhor não for comigo... Moisés venceu por causa disso. Ele disse, Senhor, se tu não fores comigo, eu não consigo dar nenhum passo desse lugar. Então, prejudicial é o orgulho. A segunda coisa que nós encontramos em Pedro, que ele era despreocupado. E nós não podemos ser despreocupados. Certo? Quando Jesus mais precisou dele, em Mateus 26, 40, vai colocando aí, quando Jesus mais precisou dele, eu acho que isso é bom para nós. E voltando para os seus discípulos, achou-os e disse a Pedro, então nem uma hora pudestes vigiar comigo? Agora que eu mais preciso, que eu estou chegando na hora de ir para o Calvário, de ir para passar o sacrifício, é agora que eu preciso de vocês e vocês estão dormindo. E eu vou te dizer uma coisa séria, a hora que nós estamos passando agora é a hora de estar acordados, é hora de estar atentos, é hora de buscarmos a Deus, porque as definições estão sendo agora. Quem vai ser salvo está se posicionando agora. Quem vai para o inferno também está se posicionando agora. É agora que estão se posicionando todas as coisas. Veja que o mundo está se posicionando para o que vem. As nações que estão, pode falar o que quiserem. Eu estava falando com meu irmão é inteligente, ele sabe um monte de coisa, porque ele lê muito, ele sabe das notícias que estão no mundo, por que é o interesse desse, o interesse daquele, porque o Putin está assim lá na Ucrânia, porque não sei o quê. Meu irmão dá uma aula nisso. Ele disse, mas irmão, agora esse aí eu não sei de nada, mas eu sei de uma coisa. Eles podem fazer o que quiser, mas quem está no controle é Deus. Nem o Putin, nem ninguém vai apertar para aquela bomba atômica se não for a hora, porque Deus sabe a hora. Deus tem a hora para todas as coisas. Deus disse para a natureza, ela está dizendo lá no Rio Grande do Sul, a natureza está revoltada, enchendo tudo, está dizendo, calma, calma, ô Rio Guaíba, calma, espera mais um pouquinho. Por quê? Porque eu ainda tenho filhos que vão se posicionar, eu tenho a Gisele que eu vou trazer, eu tenho outros que vão batizar, e enquanto eles não batizarem, você não pode ir mais adiante. Ela está esperando a manifestação dos filhos de Deus. Romanos capítulo 8. Louvado seja Deus! Agora eu e você como noiva, nós temos que estar despertados. Você tem que olhar Israel que está esperando o Messias, e eles só ficam falando nisso, o Messias, e o Messias que para ele vai se manifestar num desses dias, que é o anticristo. E eles vão abraçar com tudo por causa da expectativa, mas a expectativa está aumentando. Aquela ovelha, como é a vaca, sei lá, como é que chama? Que meu Deus, aquela cor, como é aquela cor? Hein? Vermelha. Vermelha é uma expectativa daquela vaca. Você vê que tem na Bíblia isso aqui, que Israel prezava por isso, já está lá esperando. Só que eles estão envolvidos, vão se envolver com a coisa errada.
Eles vão se envolver com o anticristo, pensando que é Cristo. Agora nós estamos envolvidos com Cristo, que vai descer num desses dias. E ninguém tira isso de dentro de nós. Sim? Então Pedro estava despreocupado. E você sabe que tem muitas, o diabo está colocando, desviando a atenção, até de filhos de Deus. Tem filhos de Deus aqui que são eleitos. Deixa eu te dizer isso. Tem filhos de Deus, porque o meu envolvimento é com você que está aqui. Você que pertence a esse ministério. E o meu dever é pregar para você como pastor. Porque tem muita gente que é eleito, mas o diabo conseguiu entrar na mente dele e desviar a atenção dele para outras coisas. Ele está como Marta, ele está como aquela igreja que é Marta. Como, pastor? Como é que diz a Marta? É Lucas capítulo 10, é? Deixa eu ver se é Lucas capítulo 10. Vamos ver se é isso aqui mesmo, hein? Você sabe a Bíblia, você conhece a palavra. Amém? Deixa eu falar bem devagar com você, que eu preciso pregar dessa maneira aqui para você. Lucas 10, 38. Lucas 10, 38. São duas igrejas, porque mulher na Bíblia é igreja. E aconteceu que indo eles de caminho entrou numa aldeia e certa mulher, daqui a primeira mulher, por nome Marta, a primeira igreja, nome Marta, recebeu em sua casa. E tinha uma outra irmã, uma outra igreja chamada... a qual, olha essa igreja, ela sentava-se aos pés de Jesus e ouvia a sua palavra. Então tem uma igreja de um jeito e tem igreja do outro jeito. Você está me entendendo? Vamos lá. Marta, porém, essa igreja, andava distraída em muitos serviços. O que é que ela andava, o quê? Então tem umas igrejas distraídas. Está na igreja, está participando, não falta culto, mas está distraída. Não é hora de estar distraído. E aproximando-se do Senhor, disse: Senhor, tu não te importas. Olha, ela distraída ainda cobrava de Jesus. Senhor, aquela igreja... Não tem igreja que cobra assim, ó. Quando começa a buscar, que esse negócio quer ser mais crente, só quer jejuar, só quer ir para vigília. Precisa tudo isso. Precisa ir para estar na igreja todo o tempo, Tem que ir na escola dominical. E tem gente que nem para a escola dominical vem. Porque tem que fazer comida. Essa é a Marta, a igreja Marta. Quando a escola dominical é o culto que nós mais precisamos. Por isso que eu vou trazer ensinamento à noite, porque de manhã está faltando gente. A gente mostra quem nós somos quando nós começamos a agir assim. Não damos importância. Eu tenho aqui, eu ia pregar isso aqui hoje. A importância da casa de Deus. Está tudo aqui que Deus me deu ontem, Eu anotei tudo. Tem cada coisa bonita que eu fui descobrir relacionado com a casa de Deus, que é para a gente explodir de alegria. Mas não vai dar tempo de pregar isso aqui hoje. Mas eu quero pregar para os distraídos. Porque um dos motivos da queda de Pedro foi a distração. Sim, quando Jesus mais precisou dele, ele estava dormindo. Quando Deus agora, a hora que Deus está mais precisando de muitos de nós, nós estamos dormindo. Concorda comigo? E da cobra do outro. Senhor, o senhor não se importa que a minha irmã me deixe servir só? E ainda diz assim, eu digo para o Senhor dizer para ela me ajudar. Mas que petulância. Queria tirar a outra dos pés de Jesus para vir ficar distraída com ela. É a influência dos distraídos para distrair outros. Porque o distraído quer dar influência para distrair o outro também. É o que Marta estava fazendo. Mas graças a Deus que Jesus respondeu e disse, Marta, Marta. E Jesus está dizendo para os distraídos esta noite, eu não vou dizer o nome, você fala o nome, você que está distraído. Eu vou chamar você de Marta.
Não é para você. Eu sei que tem uma Marta aqui, mas não é para você que eu estou pregando. Não, eu estou pregando também, mas não quer dizer que você está assim. Quando eu disse Marta, Marta, ela riu. E agora eu me toquei. Porque tem Marta e tem Maria aqui também. A minha esposa é Maria. Né? Tem outras Marias aí. Marta, Marta, tu estás ansiosa. Jesus dizendo, e afadigada com muitas coisas. E tem gente ansiosa. Ontem alguém chegou comigo e disse, ore por mim, pastor, eu estou muito ansiosa. E eu tive que orar por aquela pessoa. Então tem muita gente ansiosa por aqui. Tem gente comendo muito por causa de ansiedade. Está ansioso e... Claro que aqui não tem isso. Não. Eu só estou falando por falar. Você entende? Ansiosa e afadigada com muitas coisas. Arruma muitas coisas para fazer, às vezes sem necessidade. E esquece da palavra. Tem gente aqui, eu estou falando e está sendo gravado no céu. Tem gente que nem tem tempo de ler mensagem. Não lê mensagem. Não lê mensagem. Deixa eu repetir. Não lê mensagem. E o profeta diz que a fé para o rapto está na mensagem da hora. Eu pergunto, como é que tu vai ser raptado? Tu vai ficar. Vai dar de cara com o anticristo e enfrentar a grande tribulação. Por causa de quê? De estar despreocupado. O pau está quebrando, a natureza está pregando, a coisa está fechando, as nações brigando, tudo que Jesus, sinais no céu, no sol. Vocês sabem disso. Tudo que Jesus falou tem se cumprido diante dos nossos olhos. E a gente está... Parece um boboca, como é que diz? Jesus orando e ele dormindo. Sim? Sabe qual era o problema de Pedro? Deixa eu só... Está bom para vocês? Ele era precipitado no falar. E o que tem de gente precipitado no falar? Quando não tem nada para falar, fala de alguma coisa que nem devia falar. Se mete em coisa que nem devia dizer. Dá opinião em coisa que ele não tem nada a ver com isso e vai se comprometendo. Porque se tu dá uma opinião sobre o teu irmão e tu vem para a ceia em problema. Porque tu deve pedir perdão para ele, porque tu não tem nada a ver com aquilo. Eu estou dizendo que nós temos que pensar as coisas sérias. Aqui agora, daqui para frente, nós temos que tratar. Ou tratamos sério ou estamos fora. Sim? E tem pessoas que falam muito. Quem fala muito vai falar besteira. Eu estou falando as minhas palavras, o que Salomão diz aos provérbios. Sim? Olha o que Jesus diz em Mateus capítulo 12, versículo 36. Vocês conhecem esse texto que eu já tenho falado aqui. Eu não tenho negado a escritura para vocês. Mateus 12, 36. Mas eu vos digo, Jesus dizendo, que de toda palavra ociosa, sabe o que é uma palavra ociosa? É uma palavra que não tem sentido. É uma palavra que você nem deveria dizer. É um assunto que você nem deveria se meter naquilo, nem comentar aquilo, nem dar opinião naquilo. Toda palavra ociosa que os homens disserem, eles hão de dar conta no dia do juízo. E vocês estão calados mesmo, e é para ficar. No versículo seguinte ele diz, porque por tuas palavras tu serás, e pelas tuas palavras tu serás condenado por palavras faladas. Há o único membro que leva a gente para o inferno, que faz pecar sem perdão, é isso aqui. Pode, se você adulterar, tem perdão. Se matar alguém, tem perdão. Se fizer qualquer coisa terrível, tem perdão. Tudo tem perdão.
mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não tem perdão. E é fácil blasfemar com o Espírito Santo. É fácil blasfemar do Espírito Santo. Como se blasfema, pastor? Como é que os fariseus fizeram? É só você pegar e atribuir uma coisa que Deus está fazendo e dizer, foi Satanás. Isso é blasfêmia. Porque Jesus estava expulsando demônios e os fariseus, pastores da igreja, disseram, ele está expulsando o demônio por Belzebu. Ele é um Belzebu, que é o príncipe dos demônios. Era Deus fazendo e eles dizendo que era demônio. Por isso que eu sempre ensinei à igreja, se você não entende de dons espirituais, não fale, se você não entende do assunto. Se você não tem experiência espiritual, não emita uma opinião, porque você pode estar blasfemando. Se o profeta nos ensina na mensagem, se você vê alguém falando línguas estranhas, não fale nada, nem omita opinião, porque você não sabe se é Deus, se não é, não cabe a você. E se for Deus e você disser que não é, é uma blasfêmia. Por isso que é mais sério do que nós imaginamos. Se você fala mal de um irmão, sabe o que o profeta diz? É como se joga uma pedrinha num lago. Oh, uma pedrinha. A ondazinha vai formando. Não importa o tamanho do lago, não importa, pode ser pequeno, pode ser imenso. A ondinha vai, ela vai bater lá na margem. Uma palavra errada que você diz de um irmão, ela sai da tua boca e ela não morre. Ela não morre, ela vai dando voltas, vai dando voltas. Eu estou ensinando o que o William Brana, nosso profeta, nos ensina na mensagem. Amém. E eu creio que vocês creem que eu conheço a mensagem de William Brana. Ela começa a dar volta. Você falou mal de um irmão e emitiu uma opinião errada, xingou, sei lá o que sei. Aquilo vai te encontrar no dia do juízo. Não escapa. Pode pedir perdão para Deus, não resolve. E vem para a ceia, fica pior ainda, e aquilo vai te encontrar um dia, quando te comparecer no dia do juízo. Ele diz, só tem uma maneira de apagar aquilo. É quando você procura o irmão e pede perdão, e diz, meu irmão, me perdoe, eu falei mal de você. Aí apaga, você não vai encontrar mais. Você está entendendo? Então é mais sério do que nós imaginamos. Diz que o eleito, ele pede perdão. Amém? Sabe qual é o problema de Pedro? Ele seguiu Jesus de longe. Mateus 26, 58. Eu só vou destacar essas coisas que fazem parte da queda do Pedro. O que foi que aconteceu aquele problema com ele? Mateus 26, 58. Coloque aí. Louvado seja Deus. Vocês acham que isso é bom para nós? Amém. Se der glória a Jesus, se não der, eu estou falando os conselhos de Deus para você, para não acontecer. Não está funcionando? Tá, então peraí. Vamos orar para Jesus converter esse aparelho. 26, 58, eu vou ler para vocês, a Bíblia diz assim: e Pedro o seguiu de longe até o pátio do sumo sacerdote, e entrando assentou-se entre os criados para ver o fim. Jesus lá e ele de longe. E sabe que tem muita gente hoje seguindo Jesus de longe? Não, eu sou crente da mensagem, eu conheço a mensagem, mas está longe. E o nosso caso, você acha que alguma coisa, a questão agora é entre céu e inferno. É porque as pessoas não sabem o que é o inferno. Chegou, veio de tartaruga, mas chegou. Está vendo? Pedro seguiu de longe. E Deus não quer que a gente siga ele de longe. Ele quer que a gente esteja bem pertinho dele. É a hora de chegar mais perto de Deus, é agora. Porque as pessoas não sabem o que é o inferno.
Se eles soubessem. Então leia Lucas 16, que aquele rico caiu lá e estava pedindo misericórdia para que Lázaro molhasse pelo menos a ponta. Vou botar aqui porque sou eu que estou bebendo essa água. Refrescasse a língua dele, porque eu estou atormentado nessa chama, ele disse. Já caiu no inferno atormentado e com sede. Você já viu uma pessoa com sede e não tem água para tomar? E o inferno é fichinha perto do lago de fogo que vem. As pessoas não sabem o que é isso. E eles seguem os seus caminhos conforme o que está dentro deles, porque não sabem o que é. Estão me entendendo? Amém. Deus não gosta de crente fronteiriço. Fica só na fronteira. Nunca toma posse da terra. Está sempre na fronteira. O maior fronteiriço que existiu neste mundo se chamou Acabe. E tem gente assim. Tem gente que fica na igreja, mas está em cima do muro. Ele não toma posição. Se a água sobe, ele vai. Se a água desce, ele vai também. Ele não tem posição. E Deus acabou com a raça do Acabe. Deus acabou, Deus não gosta desse tipo de coisa. E Deus nunca vai aceitar um cristão meia boca, fronteiriço, ele não fica na casa de Deus. Muitas vezes está porque tem medo de ir para o inferno, mas também não está fazendo força para ir para o céu. O que adianta? E quando se segue Jesus de longe, sabe o que vai acontecer? Vai acontecer João 18, versículo 18. Deixa eu ver o que é que aconteceu com Pedro em João capítulo 18, versículo 18. Diz assim a palavra. Ora, glória a Deus, agora veio de coelho. Ora, estavam ali os servos e os que tinham feito e se aquentavam, porque fazia, e com eles estava aquentando-se também no fogo do inimigo. Os inimigos fazendo fogo e o Pedro lá. E como tem gente que gosta de se aquentar no fogo do capeta. Tem um desejo, uma vontade, uma sede. E sai. E os inimigos de Jesus estão lá, fazendo festa, se alegrando, e ele está lá se aquentando. Não, um pouquinho, isso aqui é legal. Nós temos fogo também aqui, mas é do Espírito Santo de Deus, que desce sobre nós. Quando nós louvamos a Deus e o louvor sobe, Deus tem descido nesse lugar. E nós temos experimentado do verdadeiro fogo divino, do Pentecoste em nosso meio. Não fabricado, mas quando ele desce espontaneamente e vem em nosso meio. Quantos já experimentaram isso aqui? Só isso? Não entenderam a minha pergunta? Quantos já experimentaram desse fogo poderoso? Então Deus tem fogo verdadeiro. Não precisa ir buscar o do capeta lá. Eu tenho que pregar sim. Quando uma pessoa frequenta muito o fogo do diabo, vamos ver Mateus 26, 69. 69. O que acontece? Ele não tem coragem de testemunhar de Deus. Fala para mim, não vai falar da mensagem. Ora, Pedro estava sentado fora, lá no fogo, no pátio. Aí aproxima-se dele uma criada e disse, tu também estava com Jesus, né? O Galileu, né? E ele? Mas ele, diante de todos, dizendo, eu não sei o que tu está dizendo. Poxa, mas tinha andado 3 anos e meio com Jesus. E não tinha coragem de dar um testemunho de Jesus. Já pensou uma pessoa chegar nesse ponto? O que você acha? Vamos mais adiante?
E saindo para o vestíbulo, outra criada o viu e disse aos que ali estavam: esse também estava com Jesus, o Nazareno. Por que ela estava falando isso? Vamos ver. E ele negou outra vez com... Meu Deus, eu juro que eu não sou. Eu juro que eu não faço parte disto. Não conheço esse homem. Já pensaste uma coisa dessa? Como é que tu podes crer numa coisa que ia acontecer? O Pedro andando com Jesus, andou até em cima da água, viu os milagres e dizer que não conhece. Vamos mais um pouquinho. E logo depois, aproximando-se os que estavam ali, disseram a Pedro: verdadeiramente também tu és dele, porque a tua fala denuncia. Ele não podia esconder, ele tinha andado com Jesus, a fala dele. Irmão, quando a gente anda nessa mensagem, a gente adquire o jeito dela. A revelação te faz falar diferente, ser diferente, andar diferente, até a tua fisionomia é diferente. Então Pedro não podia esconder. Porque ele dizia: a tua fala denuncia, rapaz, que tu estava com ele. Não adianta tu querer nos enganar, porque o que tu dizes mostra que tu eras. Aí então ele começou a... Ele começou o quê? Jogar praga. E a jurar dizendo: não conheço esse homem. E imediatamente, quem dera se o galo cantasse cococó para muita gente aí. Eu queria que Deus providenciasse um galo tão grande que na hora que você estivesse lá distraído e fazendo coisa errada, o galo cococó e pode sair chorando. Era bom se Deus tivesse um galo. Nós íamos ouvir muito cococó nessa cidade. Amém, meus irmãos? Eu tinha muita coisa para falar aqui sobre isso, porque isso fez Pedro só cair. Porque ele sai dali, depois que ele ouve o galo cantar, ele sai arrasado, ele sai detonado, ele sai espiritualmente caído, com a sua fé aniquilada, certo? Aí ele vai pescar, aí você vai ver a situação do Pedro como a situação de muitos. Deixa eu ver esse aqui, João 21, versículo, deixa eu ver esse aqui. Espera aí. Deixa eu ver o versículo aqui. Aleluia. Olha só. Versículo 6. João 21, versículo 6. A Bíblia diz assim. Não saiu aí? E ele lhes disse: lançai a rede à direita do barco. Jesus apareceu lá na praia. E achareis. Lançaram-no, pois, e já não podiam tirar pela multidão dos peixes. Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor que está lá na praia. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, colocou a roupa. Sabe o que é? Colocou a roupa, que era a túnica, porque estava nu. A Bíblia diz que Pedro estava pelado lá dentro do barco. O que a Bíblia faz de questão de dizer que Pedro estava pelado lá? Porque a Bíblia Deus nunca deixa a sua palavra aí fora de... Era a situação espiritual dele, nuzão. E uma pessoa que está distraído na igreja, está na igreja, mas está numa situação dessa, não reage. Ele pode estar de roupa aqui, mas espiritualmente está pelado diante de Deus. Que era a situação espiritual de Pedro. Que Deus nos ajude. Por isso que disse Jesus: vigiai
e orai, para que não entreis em tentação. Vigiar é se cuidar, é afastar-se do problema. Vigiar, vou dizer, é afastar-se do... É cuidar, é ficar longe do problema. Tem pecado que a Bíblia diz que você tem que vigiar e cuidar. Mas tem pecado que a pessoa tem que fugir. São os pecados sexuais. E se tem imoralidade, é agora, nesses últimos dias, que o diabo quer lançar sobre a igreja. Eu vou fechar aqui um pouco o caso de Pedro, porque eu quero levar as coisas para algo. Irmão, o melhor lugar onde um cristão pode estar é na casa de Deus. Se você soubesse da importância que é a casa de Deus, você nunca falharia nenhum culto. Porque existiu um homem na face da terra que deu valor à casa de Deus, e esse homem foi Davi. Você sabe por que na parábola do bom samaritano, olha o que acontece quando o camarada... Põe aí, se der para colocar para nós, Lucas 10, versículo 30. Tá? Senão eu vou ler aqui para os irmãos. Lucas 10, nós já lemos Lucas 10 das mulheres, mas vamos ler Lucas 10, versículo 30. Jesus contou uma parábola e disse uma questão, olha só. E depois disso, versículo 30. E respondendo Jesus disse... Descia um homem de Jerusalém para Jericó. Da onde ele descia? Para... Você sabe que Jerusalém, o que é Jerusalém? Era Salém na Bíblia. Se você ler o Salmo 76, versículo 2, a Bíblia diz que ali era o lugar onde Deus mora. Porque Salém tem uma representação para nós. Sim? Deixa eu ler, 76, versículo 2. 2? Em Salém está o seu tabernáculo, e também a sua morada em Sião. A Bíblia diz, em Salém está o seu tabernáculo, e ali também está a sua morada. É onde Deus mora. Aqui você tem conforto, aqui você tem bênção, aqui você tem a presença de Deus. Muitas vezes aqui nesse lugar você chega detonado, mas sai abençoado. E aquele homem diz que ele desce de Jerusalém e vai para Jericó. O que é Jericó para nós? Jericó é maldição. Veja o que diz Josué 6, versículo 26. Presta atenção. Da onde aquele homem vinha e para onde ele ia? Ele vem do lugar da bênção para ir para um lugar da maldição. Josué capítulo 6, versículo 26. E naquele tempo Josué os esconjurou dizendo, depois que ele venceu Jericó, maldito diante do Senhor seja o homem que se levantar e reedificar esta cidade de Jericó. Perdendo o seu primogênito, a afundará, e sobre o seu filho mais novo lhe porá as portas. Foi essa maldição que ele impôs sobre aquela cidade. Tanto é que ele disse, não peguem nada daqui, nenhum despojo, pode ser o que for, vocês não peguem nada porque essa cidade está maldita. Essa palavra, olha só, por isso que eu te digo, palavras têm poder. Ele falou isso. Ora, você diz, mas isso é uma coisa qualquer. Não, por isso que você tem que cuidar com o que você diz. Porque a sua palavra que você diz tem poder. E você vai ver em 1 Reis 16, 34, o cumprimento disso aí. Anos depois, anos e anos depois. Em 1 Reis, capítulo 16, versículo 34, vamos ver se dá para você colocar aí, diz assim, em seus dias, Iel, o betelita, edificou a Jericó. Ele disse, eu vou edificar essa cidade. Mas ele não lembrou do que Josué tinha falado. Morrendo Abirão, seu primogênito, quando ele colocou o primeiro fundamento, e morrendo Segube, o seu último filho, pôs as suas portas, conforme a palavra do Senhor que falara pelo mistério de Josué, filho de Nun.
Deus cumpre ou não cumpre? Sua palavra. Você entendeu, irmão? O filho pródigo sai da casa do pai, que era a igreja, a casa de Deus, onde está se alimentando, só coisa boa. Onde ele foi parar? No chiqueiro de porco. Eu nunca vi ninguém sair de Deus e se dar bem na vida. Foi parar no chiqueiro. Lá em, coloca de novo Lucas 10:30, que agora vai dar para ver. Lucas 10:30. Olha o que acontece com quem sai da casa de Deus. E respondendo, Jesus disse, descia. Jesus não disse subia, que quem sai da casa não sobe, ele desce. Descia um homem de Jerusalém para Jericó, caiu na mão de quem? Salteadores. Quer dizer, espiritualmente ele caiu na mão de Satanás e seus demônios. Deixa a casa de Deus, pega a influência de Satanás. E não adianta dizer que não é, porque você olha a vida de quem sai e vê o que ele está fazendo nos bastidores. Que se não acontecer, Deus é mentiroso. Não existe ninguém que saia da casa de Deus que não seja roubado. Satanás e os demônios, salteadores. O que foi que eles fizeram? Os quais o despojaram. Diabo nunca dá nada para ninguém, só rouba. Ele rouba tudo que a pessoa tem. Ele tira a alegria, tira a paz, tira o desejo por Deus, das coisas de Deus. A pessoa não tem vontade de vir para a igreja. Não louva a Deus, não lê a palavra. Só vai se alimentar das porcarias do capeta. Sim, Satanás tira tudo que ele tem, tira as roupas que Deus dá, despoja, rouba, tira as vestes. Mas não é só isso. Os quais despojaram e o diabo dá surra nas pessoas. Ele surra. Quantas pessoas não estão apanhando do capeta por aí? Eu estou falando mentira? É a verdade ou não é? Espancando-se e atirado, deixando o quê? Meio morto. Está morto na alma, morte até no corpo. Essa é a atitude de quem sai, de quem deixa o lugar da bênção. Vocês estão me entendendo? Foi onde Pedro foi parar. Se ele não fosse um eleito, a sorte e a vantagem de Pedro é que ele era um eleito. Jesus foi atrás dele lá naquela praia. O profeta diz que Deus mandou um mensageiro lá dentro do chiqueiro do porco e disse, rapaz, acorda, tu não é porco, sai daí, tu tens um pai, na casa do pai tem comida. Que Deus mande sempre o seu mensageiro falar com cada um de nós, para saber que nós viemos aqui buscar alimento, e Deus está aqui para te abençoar mesmo. Louvado seja o seu nome. Glória seja dada ao nome do Senhor. A casa de Deus é tudo que nós precisamos. Aconteça o que acontecer, chuva, olha o que for, pode chover canivete, mas venha a casa de Deus, que você será abençoado por causa disso. Amém? Vai. Esse dá amém. Louvado seja Deus, meus irmãos. E para encerrar, eu quero dizer uma coisa para você. Que Jesus disse, e o nosso profeta confirmou na palavra de Deus. Porque se tem uma coisa que o William Branham pregou, foi a mensagem, a Bíblia para nós. Na mensagem de Hebreus, capítulo 7, parte 1. Agora, como eu disse, todas as guerras são combatidas por princípios. Agora, se você tem uma pequena guerra na igreja
Isso deve estar no princípio correto. Você deve estar lutando pela coisa correta. E cada membro da igreja tem que fazer isso. Agora, este ensinamento é para a igreja. É para isso que estamos aqui. É para isso que eu estou de pé aqui. É para isso que a palavra de Deus é para a igreja. Nunca deixe, presta atenção, nunca deixe que nada atrapalhe essa igreja. Você captou? Nunca deixe que nada atrapalhe essa igreja. Se atrapalhar, você é culpado. Cada um de vocês. E vocês em suas diferentes igrejas, se alguma coisa vai mal em sua igreja, você é culpado, porque você é o inspetor dessa igreja. Não é responsabilidade do pastor, não é de responsabilidade do quadro de diáconos, é responsabilidade sua. Você como indivíduo. Isso até aquele irmão e ver se você pode reconciliá-lo. Quer dizer, se você vê alguém fazendo uma coisa errada, você não deve falar mal, sair espalhando. O profeta diz, vá até aquele irmão com amor. E diga, irmão, não está correto isso. Você pode vir, eu quero orar com você, vamos voltar. Sim? Você está entendendo? Vá até aquele irmão e veja se você pode trazê-lo com carinho, com amor, dizendo, irmão, tem algo bom para nós, isso aqui não é legal. Se não, se você não tiver sucesso, isso foi Jesus que ensinou. O irmão Branco está só repetindo. Então leve 2 ou 3 com você. Então volte. Se ele não quiser ouvir, diga isto à igreja. Fomos lá querer reconciliar aquele irmão. Ele não quer? Pegue um diácono, pegue alguém, vá lá com ele. Irmão, isso não está certo. Se ele disser, você vem e diga isso à igreja. Então ele será desligado do reino de Deus. Por que Mombrana diz isso? Não é o pastor que manda nas coisas. A soberania é da igreja. Sabia? Aqui não é o pastor que diz e você faz o... Não, é a igreja. Você sabe que eu estou pregando a mensagem, eu estou com ela aqui, estou com a Bíblia. Sempre a mensagem e a Bíblia junto aqui em cima desse púlpito. Essa é a maior segurança que essa igreja tem. Que eu não estou pregando nada na minha cabeça. Nós temos uma mensagem para seguir. Inclusive, eu sempre disse para esses irmãos, eu dou a oportunidade para qualquer um aqui. Seja no som, seja no diaconato, seja pregadores, mas quem dá o crédito é a igreja. Quem diz isso é o profeta. Não adianta eu dar oportunidade para o irmão e ele pregar e a igreja não vai com a cara dele, não dá certo, porque ele não está pregando correto, ela não aceita, não vai dar certo. Porque não é o pastor que tem que ordenar, é você como igreja que tem que dar o crédito. Vocês creem no ministério do pastor, por quê? Porque eu tenho que conquistar o crédito de vocês, com a minha vida, com a minha conduta, mesmo que eu não seja perfeito. Mas você vê que o pastor está se esforçando, trabalhando. Essa igreja foi levantada há 16 anos atrás. Pelo esforço, a gente trabalhando para o Senhor e vocês me ajudando, Deus fez isso aqui. E o que temos ao redor? Vocês estão entendendo? Mas quem dá o crédito, quem é? A igreja. Então veja que o irmão Branham diz, se aquele irmão não quer aceitar o seu conselho, você levou um outro irmão com ele, foi Jesus que ensinou isso, tá nas bem-aventuranças, e ele disse, ele não te ouviu, leva à igreja. E disse, olha, o irmão, nós fomos lá, o irmão não quer, então você desliga ele, a igreja desliga ele do reino de Deus. Deus disse, se você o desligar, eu o desligarei. O que você desligar na terra, será desligado no céu. Foi Jesus que disse. O que tu ligar aqui, será ligado no céu. A irmã Gisele entrou hoje no corpo, através do batismo. Nós ligamos ela aqui. Ela já foi imediatamente ligada no céu também. Amém? Olha. Aqui, se você tem ido através desta ordem, então ele o entregará ao diabo para a construção, para a destruição da carne, e então aquela pessoa sendo eleita, ela voltará. Isto é certo.
Essa é a maneira de fazê-lo voltar. Se ele é um filho de Deus, ele voltará. Se ele não for, ele não vai voltar. Ele prosseguirá. Então o diabo enviará adiante ao seu lugar eterno. Isso é muito sério. Isso é muito sério. E o profeta puxou a nossa orelha, porque muitas vezes nós não estamos fazendo isto. Isso está na mensagem Hebreus capítulo 7 e está na mensagem Porque não somos uma denominação. Eu podia ler para vocês o que um pastor chamado Rasmussen fez com o filho dele, que saiu do caminho. E ele foi lá, você está fora, você está errado, você está fazendo coisa errada. E ele não quis saber, eu vou te dar um mês, você tem um mês. Tal dia, às 8 horas da noite, eu vou te esperar no púlpito. Se você não chegar, nós vamos fazer isso com a igreja. Porque eu sou teu pai, eu te amo, e nós vamos fazer isso. Ele esperou naquela hora e ele não chegou. Ele disse, eu dei oportunidade até hoje, e não aconteceu. Então nós estamos desligando ele da igreja. Não dá tempo de eu ler com vocês isso aqui. Mas eu queria ler. E daqui a poucos dias ele estava morrendo no hospital. E pediu misericórdia. E o pai foi lá. E ele se reconciliou com o pai e com a igreja. E Deus o curou. Aconteceu com Billy Paul também. Vocês sabem disso. O profeta teve que mandá-lo embora. Porque ele disse, é meu filho, eu te amo. Mas não posso aceitar uma coisa dessa. E daqui a poucas semanas o Billy Paul estava morrendo com uma úlcera. Chamou o pai dele, ore por mim. Não vou orar por você. Você que tem que fazer a sua oração. É você que precisa se reconciliar com Deus. Billy Paul orou, pediu misericórdia. Depois o profeta orou e ele foi curado. Vamos cantar um louvor aqui, irmão. Vamos refletir no que eu estou pregando essa noite para vocês. Eu quero dizer que Deus colocou isso no meu coração. E eu sei que tudo que se prega aqui é a palavra. Isso vai servir para nós prestarmos mais atenção nas nossas atitudes. Amém, meus irmãos? Que o que estamos fazendo aqui não é qualquer coisa. Nós estamos fazendo coisas sérias. E a responsabilidade é grande dessa igreja aqui, na cidade de Balneário Camboriú. Amém? Glória a Deus. Louvado seja Deus. Dá um ré maior aí. Quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro, quebra minha vida e faz-a de novo. Você quer ser o vaso novo? Cante de novo. Eu quero ser